Rádio Rosário. Você pode interagir conosco. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Se quiser, também comente e compartilhe este vídeo. Nós temos o Administração em Foco de todas as quartas-feiras e hoje contando com a primeira vez aqui nos nossos estúdios, dentro da nossa programação desta manhã, nós temos a presença da doutora Vanessa Rodrigues Martins. Ela é ginecologista obstetra, Secretaria Municipal da Saúde, e atende também ao Hospital Nossa Senhora do Rosário, aqui do município de Serafina Correia. 4 anos de atividade já aqui no município de Serafina Correia. Bom dia, doutora Vanessa. Satisfação ter o microfone da Rádio Rosário pela primeira vez. Seja bem-vinda aos nossos estúdios. Primeiramente, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rosário. Então, hoje vamos falar sobre um tabu que muitas vezes as mulheres têm dificuldade em falar, em se expressar, que é um momento natural de todas as mulheres, todas vão passar por essa situação, que é a menopausa. Então, a menopausa, como a gente já sabe, é um processo natural de envelhecimento, então marca a passagem da mulher da idade reprodutiva, no qual então ela pode gerar filhos, para a idade de transição, no qual o ovário diminui o funcionamento, né? Então, essa mulher começa a sentir esses efeitos, vamos dizer assim, que muitas vezes são desagradáveis, né? Algumas mulheres não têm tantos efeitos colaterais, mas a grande maioria, vamos dizer assim, 80% das mulheres têm algum sintoma da menopausa. Então, essa transição tem que ser levada de uma forma natural, de uma forma, vamos dizer assim, faz parte do envelhecimento, né? Então, hoje nós vamos tirar alguns tabus, vamos tirar algumas dúvidas das pessoas que estão nos ouvindo hoje. Inicialmente, vamos comentar com o nosso ouvinte, doutora, o que é a menopausa? Então, a menopausa então, como eu já tinha comentado anteriormente, é a transição da fase reprodutiva feminina para a fase de falência deste ovário, né, que não vai produzir os hormônios adequadamente, então a mulher passa a não ser mais capaz de se reproduzir, no caso, de gerar óvulos e, no caso, engravidar. Tá? Essa faixa normalmente acontece a partir dos 40 anos de idade. Algumas pacientes mesmo, e a gente, na verdade, chama isso menopausa, como já diz o nome, menopausa, quando para da menstruação, a gente fecha esse diagnóstico quando já tem 1 ano de parada da primeiro ciclo menstrual, tá? Então, mas muitas vezes as mulheres começam a ter os sintomas da menopausa muitos anos antes de realmente essa parada, que acontece normalmente próximo aos 50 anos, né? Entre 45 e 55 anos, a grande maioria das mulheres entra na menopausa. E quais as mudanças que acontecem no corpo da mulher que passa por esse processo, pelo ciclo, como a senhora comentou sobre a menopausa? Devido a essa queda hormonal, então muitas vezes as pacientes começam a ter sintomas, os famosos fogachos, chamados calorões, né, que as mulheres reclamam muito. A grande maioria tem algum sintoma, isso ainda não se sabe muito bem a fisiopatologia de por que isso acontece, mas ela acaba essa instabilidade na temperatura corporal. Então, muitas vezes ela tem aquele excesso de calor e daqui um pouco daquele frio, né? As pacientes queixam bastante, queda de cabelo, perda de elasticidade da pele, fragilidade nas unhas, alterações principalmente de humor, ficam mais com labilidade emocional, então, e às vezes muito isso interfere muito na questão social da paciente. O paciente acaba ficando com sintomas depressivos e muitas vezes até a interação com a família também se torna um pouco mais difícil. E até a questão do sono também, há esse tipo de problema também, doutora? Sim, é muito associado à insônia, né? As pacientes começam a diminuir a quantidade de períodos de sono, então ela começa a ter muito assim, elas têm um sono mais curto, ou elas têm dificuldade para iniciar o sono, e muitas vezes esses sintomas podem ser corrigidos, né? E o que pode ser feito para a mulher tentar amenizar esse processo? Primeira coisa que pode ser feito para ajudar na melhoria desses sintomas é a atividade física, uma alimentação mais saudável e muitas vezes quando esses sintomas ainda nessa situação não podem ser resolvidos,
a paciente pode procurar o seu médico, né? E em alguns casos existe a terapia de reposição hormonal, que não são indicados para todas as pacientes, são feitos em casos individualizados com o seu médico. Doutora, e ainda sobre essa questão, sobre esse ciclo, sobre essa fase natural que a mulher tem, né? Como é que ela faz o controle para saber no momento exato que ela tem que novamente realizar os exames que são necessários? As mulheres, no geral, devem fazer os seus exames ginecológicos anualmente, com do preventivo, exames de mamografia a partir dos 40 anos, né? Então, assim, é importante que a mulher faça visita regularmente ao seu ginecologista de confiança, pode ser tanto na Secretaria Municipal de Saúde aqui em Serafina, ou nos médicos da rede privada da cidade ou região, né? Mas é importante que ela faça sempre o acompanhamento, porque nessa fase da menopausa, muitas vezes há agravo de outras doenças também, que também precisam ser rastreadas nesse momento. Por isso que é importante, então, ter o controle para saber se, de repente, não seja a causa somente a menopausa, mas um outro tipo de problema que pode ocorrer. Isso. Então, na verdade, a gente trata os sintomas da menopausa que podem aparecer, mas também os outros agravos que são, por exemplo, o câncer de mama aumenta a incidência a partir dos 40 anos, é importante, né? Outra coisa, o preventivo precisa ser feito anualmente, né? Fazer com um controle anual. Também os exames laboratoriais, porque nessa fase da menopausa a parte fisiológica também modifica, então aumenta realmente níveis de colesterol, de triglicérides, então a paciente precisa também fazer esse controle. Por isso que é tão importante também o cuidado com a alimentação, né, porque o metabolismo ele começa a modificar nesse período também, então é importante fazer exames laboratoriais também, rastreios de tumores intestinais que também aumentam a incidência a partir dos 40, 50 anos, também é importante que seja feito. Doutora, esse ciclo que a senhora comenta sobre a fase natural da vida, que é esse processo de menstruação que as mulheres acabam tendo que passar por esse tipo de processo, o início é 40 anos e o término seria em 55 anos? Na verdade, a menopausa, como nós falamos, ela é considerada normal a partir dos 40 anos. Antes dos 40 anos, essa parada do sangramento menstrual, a gente chama de menopausa precoce. Nesses casos, precisa haver intervenção médica. A partir dos 40 anos, vamos dizer assim, é comum, né, as pacientes começar esses sintomas de parada menopausa. Às vezes começa com irregularidade menstrual, às vezes com alguns sintomas de climatério. Mas a grande maioria das pacientes tem a menopausa, ou seja, a parada da menstruação entre 45 e 55 anos. Doutora, e quais as principais dúvidas que as pacientes têm no momento que se dirigem até a senhora? Na verdade, normalmente elas vêm procurar, principalmente pelos fogachos. A grande maioria da queixa dos consultórios hoje é o fogacho, porque a insônia, né, a irritabilidade, a perda de elasticidade da pele, queda de cabelo, fragilidade das unhas, isso começa a incomodar a paciente que está nessa transição da meia-idade, né, e já entrando nessa fase da menopausa. Cada caso tem que ser estudado e tem que ser feito um tratamento específico, Isso. dependendo do caso. O caso tem que ser individualizado para cada paciente, né? Às vezes só com medidas como a gente já havia comentado anteriormente. Tem medidas de alimentação, medidas de atividade física, se melhora muito os sintomas da menopausa. Mas alguns casos precisam entrar com terapia de reposição hormonal, mas isso tem que ser visto individualmente para cada paciente. E essa terapia como é que é feita, doutora? Essa terapia é feita à base de hormônios, né? Em alguns casos precisam ser feitos quando as pacientes são muito sintomáticas ou tem algumas intervenções que precisam ser feitas, né? Então a gente usa, mas tem que ser em casos específicos, né? Não pode ser generalizado para todos os pacientes. São casos muito pontuais. Vamos dizer que hoje a maioria dos pacientes não precisa de terapia de reposição hormonal. A tendência também de ser um fator genético? Tem algumas características familiares, né? Então, pacientes que têm a tendência a ter uma menopausa mais tardia, a outras um pouquinho mais precoce, tem muito a ver com a questão familiar também. Doutora, agradeço então a presença da senhora aqui pela primeira vez, né? A gente espera que a senhora volte ao microfone da Rádio Rosário para a gente tratar de assuntos relacionados à sua área,
Obrigado pela sua participação, ocupando hoje o espaço do Administração em Foco, pela primeira vez aqui nos nossos estúdios, mas há 4 anos no município de Cerveira Correia, que também trabalha aí no município de Guaporé e se desloca 2 vezes por semana até o nosso município. Nós contamos com a participação da ginecologista e obstetra, a doutora Vanessa Rodrigues Martins. Obrigado pela participação, bom dia, bom trabalho, doutora. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de falar aos munícipes. Então, estamos sempre à disposição na Secretaria Municipal de Saúde ou na unidade do Hospital Nossa Senhora do Rosário. Muito obrigada. A Administração em Foco volta na próxima quarta-feira, às 9h15.